Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco. O tema proposto para os nossos estudos de hoje é desobsessão e libertação. Nós partimos do pressuposto que todos entendemos o que é obsessão. Em rápidas palavras, a obsessão consiste no constrangimento imposto por espíritos infelizes a certos indivíduos. Nós sabemos que todos trazemos as nossas imperfeições e, por conta delas, estamos sujeitos às obsessões. Mas nós também sabemos que os nossos irmãos infelizes, homiziados nas sombras da ignorância, são filhos muito amados de Deus, nossos irmãos, e que também precisam de amparo, de assistência e de libertação. Então, nós iremos conhecer um pouco sobre o trabalho de desobsessão que é feito com os nossos irmãos, a fim de que se reajustem espiritualmente. Junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de triste feição se demoravam expectantes. Algumas sorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões que o expulsavam, nisso encontrando alegria e alimento. Outras aspiravam o hálito de alcoólatras impenitentes. Então aqui nós temos irmãos nossos que estão nos vícios e por conta das suas fraquezas morais, eles são aqueles que propiciam aos espíritos desencarnados que trazem esses vícios no plano espiritual utilizarem-se desses recursos. Então, quando nossos irmãos desprevenidos, invigilantes, estão se embriagando, fumando ou se entregando aos vícios, muitos espíritos desencarnados que ainda não se desvencilharam desses costumes buscam por afinidade esses nossos irmãos e essas nossas irmãs, constrangendo-os. Às vezes nós ouvimos alguém dizer assim: eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de beber, ou paro de fumar quando eu quero, paro de beber quando eu quiser. E na verdade nós sabemos que nem sempre nossos irmãos estão agindo por vontade própria, mas o vício está sendo alimentado pelos desejos desses nossos irmãos. Nós temos na casa espírita recursos extraordinários que são utilizados pela espiritualidade maior no trabalho de desobsessão. Nós temos nesta imagem irmãos nossos participando da palestra espírita e por conta das influências espirituais inferiores, nós podemos perceber que temos alguns irmãos que estão dormindo durante os trabalhos. Influência espiritual. O sono pode ser provocado por entidades espirituais que nos vigiam e que não têm interesse em nosso equilíbrio e aprendizado. Então, uma vez percebidos que esses nossos irmãos estão de alguma forma sintonizados conosco, é muito importante que nós não ignoremos que nós podemos entrar à casa espírita para participarmos das tarefas e que esses irmãos, às vezes, têm essa entrada interditada pelos espíritos que protegem a instituição,
mas ficam à distância, enviando pensamentos, enviando-nos fluidos, dardos fluídicos que acabam nos alcançando. Muitos irmãos e irmãs dizem que quando estão na casa espírita, assistindo a certas palestras, que têm um sono incontrolável. Se não for cansaço pelo dia de trabalho, por ter levantado-se muito cedo, é bom que analise o porquê que está sentindo aquele sono incontrolável. Então, nós percebemos ali o expositor espírita, os amigos espirituais inspirando-o, e o que ele está falando é muito importante para os nossos irmãos que estão participando daquela atividade. Por quê? Nós todos estamos aprendendo e internalizando esses conhecimentos, nós nos tornamos espíritos mais elevados, espíritos que estão numa vibração superior. E quando as nossas vibrações estão num patamar mais elevado, nós não recebemos essas influências negativas dos nossos irmãos ainda enfermos espiritualmente. Esta imagem, ela é muito sugestiva. Nós temos no plano espiritual, conforme aqui esse desenho, espíritos benfeitores que trabalham na desobsessão. E neste caso especificamente, nós temos aqui no primeiro plano dois espíritos obsessores conversando. Este aqui, calvo, ele falou: temos aqui um mago da luz divina. Mago da luz divina. Por quê que ele se referiu ao espírito de luz como mago da luz divina? É porque este espírito aqui, ele tem um nome. Ele se chama Saldanha. Ele é chefe de uma falange de espíritos obsessores. E essas informações nós podemos encontrá-las no livro Libertação, pelo espírito de André Luiz, através da lavra mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Então, esse nosso irmão Saldanha, conversando com este companheiro chamado Leôncio, ele estava se referindo ao mentor Gúbio, que é aquele espírito de luz que está ali entre os outros dois, que o socorreu em suas necessidades, enquanto espírito desencarnado que estava vendo os seus familiares em sofrimento. Então, lá nós estamos vendo no segundo plano uma entidade do lado de uma mulher encarnada, enferma, deitada em sua cama. Aquela mulher se chama Margarida. E ela estava ali sofrendo um processo de hipnose. Este espírito que está ao lado dela se chama Gaspar. E ele está ali mentalizando cenas horríveis, bizarras, horrorizando de fato a nossa irmã enferma, que naquele momento estava recebendo aquelas imagens nefastas que o hipnotizador estava projetando em seu campo mental. E, para aumentar ainda mais o estado de perturbação espiritual da nossa irmã, eles ligaram a ela formas ovoides. O que são formas ovoides? Formas ovoides são espíritos que perderam o corpo espiritual, perderam seus membros, braços, tronco, membros inferiores, suas pernas. E estes espíritos estão como que numa segunda morte,
ou seja, uma morte após a desencarnação. Por conta de não terem os membros para se locomoverem, eles se movem como se fossem amebas, e eles são de vários tamanhos, inclusive do tamanho de um crânio. Esses espíritos ovoides, eles pensam, e os seus pensamentos, eles estão focados em algo relacionado aos seus sentimentos. Quanto mais ódio o espírito tem, mais ele vai desestruturando-se mentalmente, vai perdendo o governo da própria forma. E o ódio, ele é um corrosivo da alma. Então, esses espíritos, quando eles perdem o corpo espiritual, e neste caso, por conta da degradação moral, por conta da inferioridade espiritual, esses espíritos, eles não ficam entregues à própria sorte. Mas, aqui, o espírito de Saldanha está se referindo ao mentor Gúbio como um mago da luz. Porque os espíritos que têm no plano espiritual certos domínios, esses espíritos são chamados de magos das sombras. Magos que têm o poder de influenciar em outros espíritos mais tímidos, espíritos menos evolvidos, mas que trazem desequilíbrios íntimos, espíritos que se entregam à perversidade, espíritos que eles se primam por praticarem maldades, espíritos que se declaram inimigos do Divino Mestre Jesus. Então, os magos das sombras, eles utilizam esses espíritos. Só para que os nossos irmãos saibam dos detalhes, na casa dessa nossa irmã enferma, Margarida, havia um número de 60 espíritos obsessores. 60. E estes espíritos, todos eles com más intenções. Ela era casada com Gabriel, um homem, embora respeitoso, mas displicente. E ela era filha de um juiz. E por conta das injustiças que o seu pai, enquanto juiz, no exercício da profissão, praticou, este Saldanha, o obsessor mor, o obsessor-chefe, com ódio do pai dela, ele foi aliciado pelo mago das sombras chamado Gregório, e ali agora se encontrava para vingar-se do juiz, pai de Margarida, e sem qualquer escrúpulo, ele estava contribuindo com o espírito de Gregório para que Margarida, enferma, pudesse desencarnar. Então, existem irmãos nossos que são vítimas de obsessões e que realmente podem desencarnar, pois têm suas forças minadas. Por isso que é importante que, ao identificarmos irmãos nossos que estão passando por processos obsessivos, que sejam encaminhados para os tratamentos. Mas referi-me aos ovoides. E esses nossos irmãos ovoides, eles estão pensando o tempo todo. E no caso de Margarida, eles foram ligados a ela, conectados a ela. Vejamos uma ilustração que mostra para nós como essa nossa irmã estava no momento em que ela sofreu essas influências. Aqui nós temos Margarida, as formas ovoides ligadas a ela, e ela estava recebendo, como eu disse, os pensamentos dessas entidades. No trabalho de desobsessão,
essas entidades também são atendidas. Olha o que disse André Luiz. Interpenetrando a matéria espessa da cabeceira em que descansava, surgiam algumas dezenas de corpos ovoides, algumas dezenas, de vários tamanhos, de cor plúmbia, chumbo, cinza escuro, assemelhando-se a grandes sementes vivas atadas ao cérebro da paciente através de fios sutilíssimos, cuidadosamente dispostos na medula alongada. Então, ali ela tem ligados a ela esses espíritos, sem os corpos espirituais, está recebendo os pensamentos deles e os pensamentos dos dois espíritos magnetizadores. Mas o mentor Gúbio, o propósito dele era não só socorrer Margarida, que era sua filha espiritual, mas também atender a todos os nossos irmãos envolvidos naquele drama. E como foi feito o trabalho de desobsessão espiritual? Neste caso especificamente, o nosso irmão, para poder socorrer a sua filha espiritual, ele começou socorrendo Saldanha, o chefe dos obsessores. Olha só que interessante. Então, a espiritualidade maior, ela, quando exerce a benevolência, não é uma benevolência seletiva. Ela é uma benevolência ilimitada. Ela é uma benevolência para todos. Então, não só os nossos irmãos que são vítimas das influências nefastas de espíritos infelizes que são socorridos, mas também os nossos irmãos que perseguem. E o que ele fez, o mentor Gúbio, sabendo que Saldanha estava chefiando um grupo de espíritos perseguidores, contribuindo de forma negativa com o infeliz espírito Gregório, ele procurou saber o que estava acontecendo na vida dos familiares de Saldanha. Então, ele recebeu a informação de que, por conta daquele processo injusto do pai de Margarida, o juiz, repete-se, seu filho Jorge estava na prisão. Quando o seu filho foi preso, a esposa dele, chamada Irene, não suportando as provas, se matou. Ao matar-se, seu espírito foi juntar-se ao esposo que estava na prisão. A esposa dele, a esposa de Saldanha, chamada Iracema, diante das suas dores morais, das suas dificuldades, desencarnou enferma e também foi juntar-se a Jorge no cárcere. Então, lá na prisão, estava Jorge encarnado, e de um lado a esposa suicida, e do outro a mãe desencarnada, também atormentada. Então, o que o mentor fez? Ele procurou socorrer aqueles 3 espíritos e logrou êxito. Então, para que ele pudesse depois ter acesso ao trabalho de desobsessão para libertar Margarida, ele socorreu primeiro o perseguidor, Saldanha. Vejamos o quanto a espiritualidade é sábia, o quanto a espiritualidade maior tem amor. Aqui nós temos mais detalhes sobre os nossos irmãos que perderam o corpo espiritual. Ovoides. Semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano. Variavam profusamente nas particularidades
Contudo, pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligadas ao halo vital das personalidades em movimento. Aqui nós temos uma imagem que traz para nós alguns detalhes sobre os ovoides. Nós temos aqui o desenho de como André Luiz descreveu no livro, de uma região escura, de uma região onde estão muitos espíritos sofredores. E ali tem uma entidade feminina. Vejamos que tem uma mulher deitada, tem algumas formas ovoides ligadas a ela, são 3 formas ovoides. Aqui tem o mentor, que está ajoelhado, atendendo essa nossa irmã, e lá André Luiz e o outro espírito chamado Eloy. O mentor Gúbio permitiu que André Luiz examinasse essas formas ovoides. E ele concentrou-se e passou a ouvir o que aqueles espíritos estavam pensando. Eles estavam com ódio daquela mulher. Eles queriam vingança. Então, eles ficavam repetindo frases de muito ódio por aquela mulher. Depois que ele acabou de examinar aquelas formas ovoides, o mentor comentou com eles que aquela mulher, quando estava encarnada, ele fala que aquela irmã, ela foi senhora de escravos. E ela conheceu um homem muito digno e com ele se casara. Acontece que ela descobriu que o seu esposo, certa feita, tivera um caso com uma escrava e com ela tivera 2 filhos. A mulher ficou muito indignada, revoltada, e ela vendeu a escrava, por sinal, para um comprador, onde ela iria trabalhar em área pantanosa, não suportando os trabalhos pesados. À época, ela ficou enferma e desencarnou. Desencarnada escrava, o que ela fez? Procurou a antiga senhora. Os 2 filhos dela foram, por conta das manipulações da senhora, culpados por roubos, injustamente. E, em virtude dos crimes que cometeram, foram para os troncos e foram supliciados até que morressem, até que desencarnassem. O que aconteceu? Morreram com ódio da senhora e se juntaram ao espírito da mãe desencarnada. E aí os 3 passaram a perseguir a antiga senhora por cerca de 10 anos. Ela ficou perturbada, desencarnou num estado lamentável e foi para essa região de sofrimento espiritual. Vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, que essas formas ovoides um dia foram homens, um dia foram mulheres, e neste caso nós temos ali uma mãe e seus 2 filhos escravos, revoltados com o que a senhora fizera. Aí alguém pode estar se perguntando, mas como resolver uma situação dessa? Como libertar essa irmã dessas influências negativas desses espíritos sofredores? Essa irmã vai reencarnar. Aquele que for seu esposo, ele vai reencarnar. Eles vão se reencontrar. E essas 3 criaturas que perderam seus corpos espirituais irão acompanhá-la
e vão reencarnar como seus filhos. Então, os 3 espíritos perseguidores vão reencarnar como filhos dessa nossa irmã que foi cruel com eles na encarnação anterior. Vejamos o quanto a justiça divina é sábia. Então, aqui nós temos a bondade de Deus se expressando de todas as formas. Porque esses nossos irmãos, por conta da ignorância, eles não aprenderam a perdoar. E o perdão de Deus consiste nessas oportunidades, nas reencarnações que todos nós temos, que todos nós precisamos. O determinismo divino estabelece o bem e a felicidade. Nós fomos criados para sermos felizes para sempre, graças a Deus. Allan Kardec, ele, em O Livro dos Médiuns, anotou: os meios de se combater a obsessão variam de acordo com o caráter que ela reveste. Não existe realmente perigo para o médium que se ache bem convencido de que está a ver-se com um espírito mentiroso, como sucede na obsessão simples. Esta não passa, então, para ele de fato desagradável. Alguém pode estar se perguntando: será que eu estou sofrendo influências de espíritos? Aí eu vou responder para os nossos irmãos, para as nossas irmãs: sim, está. Nós estamos sofrendo influências de espíritos. Mas não quer dizer que estamos todos obsediados. Não. Questão 459 em O Livro dos Espíritos. O professor Allan Kardec perguntou: os espíritos influenciam os nossos pensamentos? Eles responderam: a este respeito, a sua influência é maior do que imaginais, pois de ordinário são eles que vos dirigem. Então, os espíritos influenciam os nossos pensamentos. Mas os bons espíritos nos influenciam para o bem. Quando nós temos influências espirituais de espíritos que alimentam os nossos sentimentos inferiores, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a preguiça, o ciúme, a inveja, enfim, esses que são vícios morais, esses espíritos, eles querem nos ver infelizes. E todos nós, como eu disse no começo da nossa conversa, estamos sujeitos às obsessões. Por quê? Porque todos nós trazemos marcas espirituais em virtude da inferioridade espiritual que ainda nos encontramos. Então, por que nós estamos sujeitos às obsessões? Porque nós temos fraquezas morais, porque trazemos em nós mazelas, impulsos que às vezes nós temos e que não sabíamos que seríamos capazes. Exemplo: temos notícias de que alguém está falando mal de nós. Como nós reagimos? Com gratidão? Ah, mas o fulano falou muito mal de mim? Ah, mas que bom. Nós somos assim? Ironia à parte, não somos. Nós ficamos irados. Nós queremos tirar satisfações. Ficamos ali com raiva. E quando nós entramos nesse estado emocional, nós nos ligamos a esses espíritos que querem nos encontrar, a esses espíritos que nos perseguem, a esses espíritos que não querem a nossa paz. Por isso que tudo que Jesus disse é importante para nós. Tudo que ele disse é fundamental. Nenhum de nós será feliz se não viver o que Jesus ensinou. Dentre
muitos ensinamentos, ele ressaltou: orai e vigiai para não cair em tentação. E a tentação nós trazemos em nós, são as nossas más tendências. São aqueles sentimentos que impedem que nós tenhamos a consciência pacificada. Questão 621 em O Livro dos Espíritos. O codificador Allan Kardec perguntou: onde está escrita a lei de Deus? Todos nós sabemos, na consciência. E a nossa consciência, ela não erra. Ela mostra para nós onde é que nós nos equivocamos. Então, esses nossos irmãos desencarnados, que às vezes nos buscam como inimigos, esses nossos irmãos, eles precisam de luz. E se nós nos sintonizamos com eles, nós também estamos desprovidos de luz. No prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade disse: eu vos dou 2 mandamentos. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro. E o segundo mandamento, instruí-vos. Então nós precisamos aprender. Disse Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, respondendo, se os pensamentos que nós estamos recebendo são de espíritos mais elevados ou de espíritos que ainda estão em condições inferiores de elevação moral, é só nós refletirmos a respeito do que nós estamos sentindo, do que nós estamos pensando. A boca fala, disse Jesus, do que está cheio o coração. Precisamos vigiar a nossa língua, que pode ser uma espada. Precisamos vigiar as nossas palavras. Nunca desejar nada de mal para quem quer que seja. Se alguém nos aborreceu, peçamos a Deus que o abençoe. Façamos como Jesus nos ensinou. Orai por quem vos persegue, por quem vos odeia, por quem vos calunia. Então, em Jesus, nós encontramos estes instrumentos para nos libertarmos das obsessões e para também socorrermos os nossos irmãos. Vejamos mais algumas informações que os nossos irmãos trazem para nós a respeito dos nossos irmãos que estão passando por processos obsessivos. Nesta imagem, ali tem um jovem gadareno. Este jovem estava possesso. E ele se jogava no fogo, nas pedras, na água, muito furioso. E eles o apresentaram a Jesus, ou seja, o levaram até Jesus. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Esta passagem ela é muito intrigante. Este espírito, na verdade, deste jovem encarnado, nós sabemos que ele ali estava num processo obsessivo chamado possessão. Mas ele era médium, porque todos nós somos mais ou menos médiums. Só que Allan Kardec fala que nós falamos que são médiums aqueles em que as faculdades mediúnicas se manifestam ostensivamente. Mas todos nós somos mais ou menos médiums. Ainda que não tenhamos faculdades mediúnicas que sejam dotadas por nós e por aqueles com os quais nós convivemos, todos nós somos inspirados, que são as influências espirituais em nossos pensamentos. Todos nós somos intuídos.
Então tem gente que fala assim, eu quero ver espíritos. Olha, só olhar para as pessoas com as quais você convive. Você está vendo espíritos encarnados. Porque tem gente que fala, nossa, eu tenho uma saudade da minha avó desencarnada, e quando vê a avó desencarnada, corre de medo. Ora, mas que é isso? Não é assombração. É a sua vozinha que voltou para te ver. Vocês sabiam que tem irmãos nossos, irmãs, inclusive espíritas, que têm medo de espíritos? Aí nós precisamos compreender. Então, legião quer dizer muitos, muitos. Um espírito respondeu, porque este jovem obsediado, ele estava sendo constrangido espiritualmente por muitos espíritos. A palavra demônio, ela vem lá do grego daimon, que quer dizer gênio. Com o tempo, acostumou-se às tradições de chamarem de demônios as inteligências perversas. Nós, nas reuniões mediúnicas de desobsessão, tratamos os nossos irmãos obsessores como irmãos infelizes e sem arrogância. Os médiuns esclarecedores ou dialogadores, ou como queiram, conforme consta no livro Nos Domínios da Mediunidade, pelo espírito de André Luiz, médium doutrinador, na verdade, quando o espírito está se manifestando ali atormentado, ele deve ser amparado, ele deve ser recebido com amor, porque é um espírito enfermo, é um espírito que está sendo ali amparado por Jesus. E Jesus conseguiu libertar esse nosso irmão. Vejamos aqui mais algumas informações muito importantes para o nosso entendimento a respeito do trabalho da espiritualidade. Aqui nós temos o desenho de uma reunião de desobsessão. Temos em torno da mesa os médiuns. Isso aqui não quer dizer que todas as reuniões mediúnicas precisam de mesas, os médiuns podem sentar-se num círculo feito de cadeiras. Temos aqui os espíritos bons, que são os que estão mais iluminados, como esta entidade feminina. Vejamos que ela está com a sua mão estendida sobre o médium. Temos aqui, do lado deste médium, uma entidade manifestante. E aí, o médium esclarecedor conversando com o espírito. O espírito que está manifestando ali é um obsessor? Sim, neste caso que nós estamos comentando. Mas pode ser um espírito infeliz, um espírito enfermo que está sendo socorrido? Também. Ele não entrou dentro do corpo do médium. André Luiz fala que é como que o espírito estivesse debruçado numa janela para comunicar-se. É o pensamento, é a transmissão do pensamento, é o espírito transmitindo os pensamentos pela mente do médium. Tanto que nós, médiums de psicofonia, somos corresponsáveis durante a comunicação. Nós filtramos os pensamentos do espírito. O espírito, às vezes, se manifesta usando termos chulos, palavras horríveis. E aí nós temos que filtrar aquelas palavras. Às vezes o espírito quer bater na mesa, o médium sente aquela vontade de bater na mesa. É o espírito que quer.
Então ele tem que controlar os seus gestos, o seu tom de voz. Agora, se o médium está passando por um processo obsessivo e ele se joga no chão de forma inconsciente, se ele está com a consciência alterada, se ele começa a gritar, enfim, agredir as pessoas, é mediunidade torturada. Este médium também está enfermo e precisa de assistência. Então aqui nós temos dois médiums dialogadores. Vejamos que tem raios iluminados, raios de luz sendo projetados sobre os médiums. E este trabalho aqui, ele é muito organizado. Não é qualquer espírito que está passando pela rua, ali, vou chegar naquele centro ali, porque eu sei que eu vou receber. Olha, ele vai receber sim, mas ele vai passar por uma triagem. Porque as casas espíritas, elas têm espíritos guardiães, espíritos que a protegem. Então, os nossos irmãos que são encaminhados para as reuniões de desobsessão, esses espíritos já foram cadastrados pela espiritualidade e são acolhidos em nome de Jesus. Acontecem situações e aí serve de alerta para nós médiuns. Não é porque nós estamos trabalhando na casa espírita que nós estamos livres. Livres de quê? Dos nossos irmãos que ainda estão em sombras. Sombras da ignorância. André Luiz, inclusive, nos traz exemplos de um médium que ele estava muito bem na reunião mediúnica, acabou a reunião, despediu-se dos amigos e das amigas de trabalho espírita e saiu do centro, indo para sua casa. Quem estava esperando? O espírito obsessor. O espírito obsessor estava esperando para acompanhá-lo. E este médium, especificamente, tinha desajustes na área sexual. O espírito o estava vampirizando. O espírito estava atendendo às suas necessidades enquanto espírito desencarnado pelos desequilíbrios do médium. E o médium foi até a sua casa. Em lá chegando, o espírito não conseguiu entrar. Por quê? Porque a esposa do médium era uma pessoa de preces. Fazia suas orações, a casa estava iluminada. Então ela intercedia por eles. Mas o médium, para livrar-se dessas influências constrangedoras, tem que trabalhar no seu processo de reforma interior. É o iluminar-se, o evangelizar-se. Nós médiuns precisamos de vigilância o tempo todo. Em casa, na rua, no trabalho, em toda parte. Vigiarmos o que nós estamos acessando nas redes sociais. Porque as mensagens que nós ouvimos, nós também vamos internalizando-as. Nós vamos assimilando-as. E a base dos fenômenos mediúnicos é a mente. Como anda a nossa mente? Precisamos examinar, observar e analisar o que nós estamos pensando. Estou sendo claro, meus irmãos e minhas irmãs. Então, vigiemos os nossos pensamentos. Queremos saber quais são as companhias espirituais que nós temos? É só
analisarmos aquilo que nós sentimos, o que nós pensamos, o que verbalizamos e o que fazemos. Porque os nossos irmãos infelizes, eles não terão nenhum acesso à nossa casa mental se a nossa mente estiver iluminada. Iluminada pelo quê? Pelos ensinamentos de Jesus, consubstanciados na nossa vivência evangélica, nessa busca do amor que nós devemos nutrir pelos nossos semelhantes. Porque o bem, ele é ilimitado e as trevas não podem com a luz. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que o Divino Mestre Jesus nos abençoe agora e sempre. Gratidão.